Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa tarde a todos vocês. Hoje são 1º de fevereiro de 2022. Antes da nossa prece, aqueles que quiserem colocar um copo com água, uma garrafa com água em cima da mesa para serem energizadas, fiquem à vontade. E não esqueçam que durante a prece, todos vocês estarão recebendo o paz coletivo. Então vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo primeiramente a nossa prece, para que a espiritualidade amiga possa permitir que todas as bênçãos, todas as orientações, todas as boas intuições possam estar conosco. E durante a prece, mentalize que todas essas energias, todas essas bênçãos positivas estão sendo derramadas sobre nós durante a prece e durante o nosso estudo. Prece de abertura. Fechem os olhos e mentalize Jesus. Jesus, nosso Mestre amado. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe, Giuseppe e nossos amigos da espiritualidade, agradecemos pela oportunidade deste reencontro e pedimos ao Mestre querido que nos ampare e nos auxilie. Estamos aqui reunidos em seu nome para aprender, para crescer e, acima de tudo, Mestre, conseguir colocarmos em prática em nossas vidas todos os ensinamentos recebidos, pois só com a vivência do Evangelho poderemos verdadeiramente ser felizes, superar as dificuldades, vencê-las e alcançar a tão sonhada felicidade. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 7. Item: todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus traz 3 situações onde ele fala da importância da humildade, da simplicidade. Quando ele diz aqui, no primeiro parágrafo, que é o item 3, quando ele nos compara as crianças, ele diz o seguinte:
E se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. O que Jesus está querendo nos mostrar? Ele está querendo nos mostrar que nós temos que nos tornar não como uma criança, mas semelhante a uma criança, porque assim a criança valoriza a humildade. A criança, ela cultiva a simplicidade. Vocês percebem que a criança, ela muitas vezes, mesmo quando ela se irrita com alguém, em poucos minutos já estão juntos, já estão brincando, ou seja, a criança tem um sentimento de humildade muito mais forte do que nós quando estamos adultos. E é esse sentimento nobre que Jesus quer ressaltar na criança. A simplicidade, a humildade, ela não tem sentimento de superioridade. Mesmo as crianças que têm tendências ruins, elas apresentam uma certa ingenuidade na fase infantil, porque as suas tendências estão adormecidas e só irão realmente aflorar mais fortemente na fase de adolescência. Então aqui ele ressalta mais uma vez a simplicidade e a humildade. Jesus também coloca uma outra passagem no item 4, falando a humildade. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima dele, de Jesus, e pede que ele possa permitir que cada um de seus filhos sentar-se, um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus, naquele momento, diz assim, pergunta, item 4, vós não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que vou beber? O que Jesus quis dizer? O que Jesus quis perguntar com isso? Ou seja, podereis aqueles dois beberem o meu cálice? Um cálice de extrema renúncia, de amor, de sacrifício pela humanidade? Será que eles têm condições de beber o meu cálice? E aí eles, os dois filhos, respondem, nós o podemos. Jesus lhe respondeu, é verdade de que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. O que Jesus ele quis dizer com isso? O que significa quando ele diz que o meu Pai tenha preparado? São pessoas que estão em condições morais de realmente serem, digamos assim,
ter uma condição de mais relevo no plano espiritual, porque foram pessoas que tiveram merecimento por conta da sua conduta. Então ele diz: por mais que vocês bebam do meu cálice, e só Deus vai ter condições de avaliar se vocês estão em condições, se têm merecimento para obterem essa benesse de se sentarem ao meu lado. Então Jesus ele vai falar novamente da humildade, quando ele diz aos dois irmãos: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. O que ele quis dizer com isso? Ou seja, se sentindo poderosos, orgulhosos, os donos do mundo. Continuando com a leitura, Jesus diz: não deve ser o mesmo entre vós. Isto é, não deixe que esse sentimento de orgulho cresça também em vós. Continuando com a leitura. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. O que ele quis dizer com isso? Mostrando que na realidade, quem quiser ser o maior no reino de Deus, precisa ser pequeno aqui, ter humildade. Continuando com a leitura. É aquele que quiser ser o primeiro dentre vós. Seja vosso escravo como filho do homem. Não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. O que Jesus ele quis dizer aqui? Ou seja, não é pelo orgulho que nós seremos reconhecidos, mas ninguém, nenhum de nós vai a Deus se não for pelo próximo, através do amor e da humildade. E Jesus ainda faz uma última observação. Quando ele fala, justamente quando você está numa festa, num jantar, que se você na realidade chegar num ambiente desses, que você não procure sentar nos lugares, nos primeiros lugares, nos lugares que têm mais destaque, para que o dono da casa não venha impedir que você de lá se retire, porque tem pessoas mais importantes para sentar naquele lugar. Que você procure os últimos lugares, e se na realidade o Senhor, que é o dono da casa, te chame, te convide para os primeiros lugares. Então, mais uma vez, mostrando que a humildade é que se deve fazer presente. Quando eu procuro sentar nos últimos lugares, é porque eu sou humilde. Reconheço que eu ainda sou pequeno, que sou cheia de defeitos e, na realidade, não mereço ainda os primeiros lugares. Isso é sinal de humildade. Quanto mais grande é o espírito, mais humilde ele é. Continuando com a leitura. Então, isso será um motivo de glória. Isto é, quando nós nos comportarmos
com humildade, procurando os últimos lugares. Continuando com a leitura. Diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado. Quer dizer, quem se acha grande demais vai ser rebaixado e vai realmente perceber que de grandeza não tem nada. Continuando com a leitura. E todo aquele que se rebaixa, isto é, que é humilde, será elevado. Então, aqui nesses 3 pontos, nessas 3 passagens de Jesus, ele vem mais uma vez reforçar o que significa pobres de espírito, que serão esses que obterão o reino dos céus. Obrigada a todos vocês. Aqui foi feito a leitura do item 3, 4 e 5 do capítulo 7. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso, Pai que é nosso, de todas as raças, de todas as filosofias, dos bons e dos maus, que está acima de nós, nos conectando além da matéria em alma e espírito. Que possa, Pai, vir até nós o Teu reino e que germine dentro da gente a semente recebida para que possamos tornar a terra um local de paz. Que seja feita a Tua vontade, pois ainda somos incapazes de entendê-la na sua totalidade. Que o pão nosso de cada dia nos seja dado, evitando o acúmulo material, mas alimentando o espírito com aquilo que eu necessito hoje. Que possa nos ensinar a perdoar, para que possamos ter as nossas dívidas perdoadas, que possamos entender o real significado de suas leis naturais, a lei do retorno, a lei da justiça, a lei da causa e efeito, e que possamos assim absorver a sua lição de que a cada um será dado segundo as suas obras. Que também nos proteja, evitando com que caímos em tentações, mantendo a nossa força e a nossa fé diante de nossas missões, vigiando e orando, pois o reino de Deus não é um lugar, mas um estado e uma condição de nosso espírito, e que possa assim nos livrar de todo mal, gratos por tudo que somos e tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Pai Celestial, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, a Bezerra de Menezes com a sua equipe, a Giuseppe. Agradecemos por mais esse momento e pedimos a Ti, Mestre, que continue nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando, para que continuemos a ser um dos mensageiros de Jesus, que possamos ser luz
e paz. Obrigada a todos vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Estão encerrados os nossos trabalhos aqui no grupo Casa Bezerra de Menezes.